Mas deixa eu fazer uma intervenção, uma fala, porque Vai. em Santa Bárbara eu não tive tanto a oportunidade de trabalhar na rua como em Paulínia, né? Em Paulínia Sim. são 10 anos, nunca fora da rua. Mas em Santa Bárbara, pelo fato de ter, depois do probatório, já sido corregedor, secretário, e depois ter sido emprestado para a polícia civil, eu acabei não trabalhando o tempo que eu tenho. E eu me recordo que isso faz muita falta. Porque eu trabalhei na rua em Santa Bárbara, talvez no probatório, 3 anos ali, ainda fiz a parte escolar. Mas quanto é importante para o guarda que entra na instituição, para ele ter tempo de rua. Sim, com Porque certeza. como que você vai? É claro, hoje eu olho e graças a Deus eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de ser um guarda de rua. Ter tantas histórias, tantas ocorrências. Em Santa Bárbara mesmo com 3, 4 anos e mais 10 em Paulínia, muito tempo. Mas eu ocupei cargos antes de ter a experiência. Graças a Deus eu tive muitas pessoas boas ao meu lado. O Soares, que foi comandante quando eu fui secretário, me ajudava muito a pensar. Mas todo guarda ele tem que pensar nisso e inclusive os comandos não devem tirar os guardas do operacional antes deles terem experiência. Cara, perfeito. Porque quando Aí você tocou num a gente ponto faz essa chave. reflexão, tem muita gente boa que entra na instituição, por exemplo, você entra com formação em direito, foi o meu caso. O pessoal brinca, se você conversar com os 92, eu fui dar um estudo dirigido para eles. O Esturaro me colocou embaixo da asa, vai dar aula para eles aqui e tal, dá um estudo. E na época você não tem essa experiência, só vai. Você vai fazendo, né? Mas hoje eu entendo a importância de você ter uma experiência de rua para você falar sobre. Porque quando você chega a comando, você sabe o que é tirar uma escala noturna, o que é passar sono, o que é passar raiva. Porque ali. tem coisa que só a rua ensina, irmão. Exato. Não tem jeito. E Você... às vezes você mata a carreira de um guarda porque ele entra com uma qualificação boa e você acaba você depois enterra lá. indo para a sim. burocracia. E só essa uma outra coisa, intervenção. Eliel, para a gente fechar isso também. O principal, o entusiasmo, cara. Não que perda. Eu conheço profissionais que têm 30 e poucos anos de casa que tá vibrando como se fosse um recruta. Subinspetor Lacerda. Abraço, Lacerda. É um caso desse, um Paizão. abraço aí, paizão, um grande professor para mim, um profissional assim de ponta. Me faltam adjetivos para elogiar a qualidade desse profissional que é referência para nós. Você, né? Principalmente para mim, um cara que foi um pai para mim operacionalmente falando e também até na questão da amizade, a gente criou um vínculo muito forte. Quanto conselho ele me deu, cara, o Lacerda é um cara assim fora de série, mas o que eu quero dizer com a situação do entusiasmo? A pessoa entrou, terminou o curso de formação vibrando. O cara quer ir para a rua, ele quer atender a ocorrência, tal. É claro que vai ter situações que vai precisar alguém chegar e acalmar, igual você falou e tal. Só que se você pega esse cara e você começa a colocar posto fixo, não estou falando que é proibido o recruta trabalhar em posto fixo. Cara, o posto fixo tem a sua importância assim como a rua tem. Todos os lugares são importantes e todo mundo tem que passar por tudo. Faz parte, a gente entra sabendo que é assim que funciona e vida que segue. Eu costumava falar que assim, aonde te escalou, tira sem novidade, irmão. Vai lá e faz o serviço. Seja o melhor guarda. Exato, aonde você estiver. Só que, quando você coloca muito o recruta em posto fixo e o cara não tem o contato com a rua, começa a acontecer esse tipo de situação. Às vezes ele tem uma habilidade que ele ainda nem sabe e essa habilidade não vem à tona. Às vezes ele tem vontade de se especializar em alguma coisa, ele tem uma condição de contribuir muito. E ele não tem oportunidade de fazer essa contribuição. E outra coisa, nesse mesmo sentido, quer ver uma coisa que é zica pra caramba? Tirar serviço em hospital. Cara... Que é uma coisa que, assim, ó, o guarda, cada vez que você tem... Claro, a gente já trabalha em dupla para isso. Sim, mas quando você trabalha sozinho... Eu lembro que eu trabalhei muito tempo no Afonso Ramos e no Edson Mano. E me lembro de algemar uma pessoa que ele foi... A mãe foi dar comida na boca dele, ele quase arrancou o dedo da mãe. E aí ele se levantou e foi para cima do corpo de enfermagem. Só tinha eu. E eu vou ser sincero. Hoje eu tenho uma certa segurança, porque eu imagino que a gente precisa saber o básico bem feito pra gente ir pra cima. Existe até uma capacidade que a gente desenvolve na rua de você ter a energia de ir mesmo. É algo que vai dentro de você, que ela até... Não vou dizer uma raiva, mas é um sentimento de coragem de você, de um instinto de você ir vocação. mesmo. Isso, Existe, mas isso você desenvolve. Sim. E me lembro que nesse dia, e ele era bastante forte, e ele estava doido, e eu precisei algemá-lo. E eu sempre pensei o seguinte,
O mata-leão, pra mim, é o melhor dos mundos. Eu também. Melhor neutralizador de um agressor. Só fala que não eu pode. também sou. Assim, ó, tanto que até hoje é o papo básico, Não né? machuca e resolve. Parceiro vai, Exatamente. parceiro, Perfeito. Não parceiro machuca vai e pela resolve. frente, outro já vai pelas costas. Já era. E eu consegui fazer Obrigado, viu, Grilo? Mestre Grilo. isso. Eu consegui fazer isso, Exato. ele meio que Grande desmaiou Valdemir. um pouco, assim, meio que ficou, né, sem oxigênio, eu consegui algemá-lo. Mas assim, é a situação que o recruta, ele tem que passar, porque eu vou dizer uma coisa pra você, o guarda que nunca teve medo de trabalhar sozinho no início da carreira, ele é louco. Porque todo mundo que é prudente, quando vai trabalhar num posto que igual hoje, a gente sabe que cada vez mais é desejável que a gente tenha parcerias, mas em Santa Bárbara, né, a gente teve muita época ali no Afonso Ramos, né, de Somano, de guarda trocar soco com o pessoal que tava lá, e era gente que ia, não que estava reclamando do atendimento, era gente louca que ia mesmo. Então, por isso que o recruta, quando ele entra, eu sei que tem coisas que são complexas e a gente não pode colocar no aquário. Nem os mais inteligentes que entram lá com formação, nem às vezes pessoas com características específicas. Por exemplo, eu preciso de mulher para trabalhar em tal lugar, ela não tem experiência na rua e vai trabalhar para aquele lugar. Porque no futuro, se ela tiver que voltar, E ela aí? perdeu 10, Como 15 que anos volta? e volta sem condição Perfeito. de iniciar uma ajuda. E as iniciativas, a gente vê que a polícia morre na rua porque quando o parceiro não tem iniciativa. Isso.